Olá, rapaziada, Rapadura é doce, foi na hora. Hoje vocês vão compreender por que o Fluminense ganhou o jogo do Flamengo. Vocês acham que treinador não ganha jogo? Treinador ganha jogo sim, professor ganha jogo sim. E ontem o Fernando Diniz, treinador do Fluminense, ganhou o jogo em cima do Flamengo através do seu esquema tático. Parece que esses professores estão vendo meus vídeos, viu, pessoal? E aí está fazendo o que eu estou pedindo aqui. Ô, gente, vocês precisam ver mais meu vídeo. Inscreva nesse canal, aperte o sininho para vocês receberem notificações, certo? E vamos lá, gente. Hoje fica até o final que vocês vão aprender esquema tático de jogos e como que você joga contra os adversários. Eu já tenho falado aqui nos outros vídeos como que os adversários têm feito para enfrentar o Flamengo. Os adversários já têm estudado o Flamengo. Ao meu ver, o Flamengo é o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, então quer dizer, o melhor time, mas não é imbatível. O Flamengo não suporta quando ele joga sob pressão, porque ele sempre pressiona os adversários, e o que aconteceu ontem com o Fluminense foi ao contrário. Se os professores do Corinthians, Atlético Paranaense, foi enfrentar o Flamengo nas próximas decisões, se eles assistiram o jogo de ontem, eles podem aprender um pouco, mas se eles assistirem meu vídeo, que eles vão aprender muito mais, e vocês também. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, como que o Flamengo joga, como que o Fluminense jogou ontem, por que o Fluminense ganhou do Flamengo ontem. Os torcedores que é passional, que não entende, ele vai falar, porque o Flamengo não jogou nada, o Fluminense jogou muito, que não sei o que, bababá, bababá. Gente, fica até o final desse vídeo que hoje vocês vão aprender de esquema tático e técnico para vocês poderem ter uma noção. Assista esse vídeo até o final para vocês entenderem. Então vamos começar lá de conversa fiada, vamos começar agora aqui para vocês entenderem já de uma vez. Pessoal, o Flamengo joga no 4-4-2. E aí vocês já vão entender como o Flamengo joga, os professores estudam isso. O Flamengo joga ali com a linha de 4. Davi Luiz, Léo Pereira, Rodinei e Felipe Luiz. Uma linha de 4. E eu sempre uso falar que o ponto fraco do Flamengo é a defesa. Agora chegou o Santos, que é muito bom goleiro, mas mesmo assim, por que eu uso falar? A defesa do Flamengo, ela é lenta e ela não tem costume de jogar sob pressão. O Felipe Luiz, ele é muito bom lateral, muito inteligente e tudo, mas ele é lento. Se ele tiver uma pressão ali toda hora em cima dele, ele não aguenta o arroxo. O Rodinei do outro lado, o professor do Flamengo lá, agora deu um branco o nome dele aqui, ele dá muita liberdade pro Rodinei descer toda hora, e aí fica um corredor. E aquele corredor, se o técnico adversário for inteligente, ele pode explorar aquele corredor, que aí fica em cima do Davi Luiz, e o Davi Luiz também é lento. Como o Rodinei desce muito, ele pode fazer jogada ali em cima daquele corredor. Vocês precisam de entender disso. O Davi Luiz é um baita de um zagueiro, mas ele é lento. O Léo Pereira é um pouquinho mais veloz. Agora o time do Flamengo todo é muito técnico, aí é uma diferença. Então acontece, como o time do Flamengo é muito técnico, o Flamengo joga no 4-4-2, essa linha de 4 que eu falei para vocês, aí ele joga com dois volantes, que é o Thiago Maia e João Gomes, e mais na frente, um Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então acontece, como os times adversários sempre jogam encolhido contra o Flamengo, por causa da qualidade técnica do Flamengo, então o João Gomes mais o Thiago Maia tem um pouco mais de liberdade para trabalhar nas bolas, porque Arrascaeta e o Everton Ribeiro sempre estão mais bem marcados, junto com o Gabigol e Pedro, que joga adiantado dos dois. Então eles jogam no esquema 4-4-2. Então o Pedro mais o Gabigol joga mais adiantado, Arrascaeta e o Everton Ribeiro encostado neles, e um pouquinho mais recuado, João Gomes e Thiago Maia. Então o que acontece? Como o time é muito técnico, Davi Luiz sempre está sozinho, sem marcação, Felipe Luiz, Léo Pereira e só não o Rodinei, porque o Rodinei desce muito. Mas esses três jogadores do Flamengo, eles ficam muito sempre livres de marcação. E o Flamengo não suporta pressão, jogar sob pressão em cima deles. Vocês podem perceber isso aí, o pessoal ainda não fez a análise. Aí como o Rodinei joga, fica um buraco naquela área do Rodinei quando ele desce toda hora. E aí a zaga do Flamengo é lenta. Então o Fernando Diniz, treinador do Fluminense, explorou isso que eu vou falar agora para vocês. Então o time do Flamengo, ele é muito técnico. Então o Arrascaeta, Gabigol e Pedro, eles ficam bem marcados. Os outros jogam mais solto. Então o Flamengo não tem costume de pressão. O que o Fernando Diniz fez, pessoal? Presta atenção, o Fernando Diniz jogou. O Fernando Diniz, ele entrou com 3 zagueiros, onde praticamente ele não tinha lateral. Quem abriu o lateral, os homens de meio de campo dele, ele entrou com 5
com 4 meio de campo. Ele entrou com 3 zagueiros, não, ele entrou com 3 zagueiros, 5 meio de campo e 2 atacantes. 2 atacantes que ainda voltavam ainda para ajudar. É só vocês entenderem. Matheus Matias é meio de campo, o Ares é um meio atacante, o Gans é um meia, o André é meio, o Martinelli é meia. Só para vocês verem. O Ares é um meio atacante, o Martinelli é um meia, né? Um meia atacante também. O Gans é um meia mais centralizado, mas vai todos os áreas. E o André é um meia e o Martinelli também é um meia. Então o Fluminense neutralizou o meio de campo do Flamengo. O Flamengo não teve aquela liberdade de jogar bola igual ele tem com os outros times. E aí o Flamengo ainda por cima, ainda colocou o Cano centralizado ali em cima dos atacantes da zaga do Flamengo, que é lenta. Ainda colocou o Elton lá na frente ainda, que ele é um meia atacante também. Então quando o Fluminense descia, ele descia global, ele descia conjunto. Então o time do Flamengo não está acostumado com aquela pressão. Ele sempre coloca pressão no adversário e não está acostumado com aquela pressão que eles sofreram ontem do Fluminense. Então o Fernando Diniz, ao meu ver, ganhou aquele jogo, porque ele explorou a base ali do Flamengo, que é o ponto fraco do Flamengo, ao meu ver, que é a defesa do Flamengo. Os pessoal não falam muito, mas é o ponto fraco. Então, quer dizer, as bolas do Flamengo não chegou com tanta qualidade ao Gabigol ou ao Pedro, nem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Por quê? Porque os homens mais de trás, que trabalham muito a bola do Flamengo, estavam sob pressão. Porque os meio atacantes do Fluminense não davam espaço para eles pensarem para fazer as melhores jogadas. Entendeu? E aí, nesse ponto, o Fluminense ganhou do Flamengo. E o time do Fluminense foi muito inteligente. Então ele entrou com 3 zagueiros. Mas se você for perceber ali, o Manuel fazia quase um ala. Quando o time do Fluminense descia, que ele recebia o contra-ataque, o Manuel fazia quase um ala, e aí o Nilo ficava um pouquinho mais, e às vezes eles invertiam, certo? E aí ficava sempre 2 zagueiros em cima dos 2 atacantes do Flamengo, então eles neutralizavam, ficava sempre 3 contra 2, e o meio de campo do Fluminense, ele ficou mais volumoso do que o meio de campo do Flamengo, ficou 5 meio de campo contra 4, então o Fluminense praticamente tinha um homem a mais no meio de campo. Deu pra vocês entenderem? Então o Fluminense não tinha ala praticamente nesse jogo, mas ele tinha um homem a mais no meio de campo, então ele neutralizou todo o meio de campo do Flamengo. Além de neutralizar o meio de campo do Flamengo, no momento em que ele sufocava a zaga do Flamengo, até o momento dos gols. Aí quando chegou no segundo tempo, aí todas as mudanças que teve, tática e técnica ali, aí o jogo ficou um pouco bagunçado, aí o Flamengo botou mais pressão, o Fluminense recuou, mas o Fluminense também mudou muitas peças do time dele, mas aí o que aconteceu? Aí ficou um pouco mais de pressão do Flamengo, mas aí já era tarde. Mesmo assim, o gol que o Flamengo fez foi uma falha do Fábio, ao meu ver, apesar que o Fábio pegou muitas bolas boas. Então deu para vocês entenderem mais ou menos a variação tática e técnica dos times, e deu para vocês terem uma noção, né? O Flamengo é um time que sempre sufoca o adversário, ele nunca é sufocado, e ontem ele foi sufocado pelo Fluminense de certa maneira. É claro que não é o jogo todo, né? Um time sempre está pressionando, outro coisando, mas se vocês perceberem nos outros jogos do Flamengo, os outros times, sempre o Flamengo tem 70% de posse de bola, 80%. Ontem não aconteceu isso. Não dava tempo do cara ter tanta posse de bola. O Fluminense adiantou muito, porque o Fluminense colocou muito o meio de campo. Sabe o que o Fernando Diniz fez ali? Deu para lembrar a Copa de 70. A Copa de 70, quando o Zagallo escalou vários meios de campo ali, que eram os meio atacantes ali tudinho, e ganhou a Copa e dava show. O Fluminense praticamente fez isso. O Fluminense só não tem tecnicamente e a qualidade do jogador de 70, né? Não dá nem para comparar. Mas o esquema tático que o Diniz fez foi bem parecido com a seleção brasileira da Copa de 70. Se vocês entenderem bem, foi mais ou menos bem parecido. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Fluminense entrosar aquele time daquele jeitinho ali, e eu vejo falha no time do Fluminense ainda, que tem que ser corrigido. Mesmo aquele esquema que ele joga ali, a defesa do Fluminense, eles saem jogando, eles têm muito homem habilidoso, sai jogando. Esse pra mim é o ponto fraco do Fluminense, que eles saem jogando ali, e ontem ali quase que eles tomou alguns gols ali, porque o time do Flamengo também é muito forte, eles marcam pressão em cima da zaga adversária. Então o Flamengo ele tem costume de marcar pressão em cima da zaga adversária, mas ele não tem costume de levar pressão em cima da defesa deles, e ontem aconteceu isso.
Então, pessoal, eu poderia até falar mais aqui taticamente, tecnicamente, mas eu acho que nem precisa, já deu para vocês entender. Então inscreva nesse canal, pessoal, aperta o sininho, dá seu like aí, porque vocês vão aprender muito. Se você não tiver entendido o vídeo na primeira vez, vê o vídeo de novo, revê ele, que você vai entender o esquema tático, sua mente vai começar a clarear. Até esses treinadores que estão começando a treinar time agora, está começando a assistir meu vídeo, assiste ele 2, 3 vezes tudinho, que vocês vão ver a variação tática e vocês vão acompanhar mais e vai evoluir bastante para treinar os seus times aí. Pessoal, dependendo da qualidade do seu jogador, né? O Fluminense deu para fazer aquilo por causa das características dos jogadores do Fernando Diniz. Vou falar uma coisa para você aqui. Se o Fernando Diniz ficar no Fluminense e continuar fazendo variação, chegar mais algumas peças da maneira que ele gosta de jogar, o ano que vem em diante ele vai ser um time muito forte e fala para você, vai começar a ganhar títulos. Porque a maneira que ele joga é boa, é forte, e aí se ele tiver algumas variações táticas, e ele vai ganhar título. O Flamengo precisa ter umas variações táticas, pessoal. O Flamengo precisa de mudar algumas variações táticas, treinar algumas variações táticas, porque a maneira que o Flamengo joga, os adversários já pegou a maneira que ele joga. Então os adversários tudinho já vai dar mais trabalho, e o Flamengo vai ter mais dificuldade. E eu penso que o Flamengo vai ter mais dificuldade com o Atlético Paranaense na final da Libertadores do que com o Corinthians. E olha que eu sou corintiano, pessoal. Então beleza, um abraço, pessoal. Aperte no sininho, inscreve no canal e até a próxima.